Então eu quero começar respondendo uma pergunta simples, que é: batalha espiritual existe ou não existe? Ok? De que forma nós vamos responder a essa pergunta? Mencionando algumas passagens bíblicas, alguns contextos bíblicos, onde uma batalha espiritual foi travada, e entendendo se essas mesmas batalhas que vamos ver na Bíblia também não estão sendo travadas por nós. Então, o primeiro texto que eu queria ler com você, vou pedir para você abrir sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Um texto muito conhecido, mas que a gente então descobre, né, será a nossa primeira abordagem de hoje, descobrindo um contexto de batalha espiritual, que é o contexto das tentações. Então, batalha espiritual existe? Ok, existe. Então vamos responder essa pergunta mostrando em quais contextos essas batalhas espirituais mais se manifestam. Então, o primeiro contexto que a gente vai colocar aqui é o contexto das tentações. Vamos caminhar lendo Mateus 4, do 1 ao 11. Eu vou ler na Nova Bíblia Viva. Diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ficou com muita fome. Então o diabo tentou Jesus, sugerindo: já que você é filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Mas Jesus respondeu: as Escrituras nos dizem que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a Jerusalém, a cidade santa, para o lugar mais alto do templo. Salte daí, disse ele, já que é o Filho de Deus, porque as Escrituras declaram: porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o protegerem em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos, para que você não tropece em alguma pedra no caminho. Jesus replicou: porém as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. A seguir, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe as nações do mundo e toda a glória delas. Eu lhe darei tudo isso, disse ele, se você ajoelhar-se e me adorar. Saia daqui, Satanás, disse-lhe Jesus. As Escrituras ordenam: adore somente o Senhor, o seu Deus, sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Aqui tem um cenário muito interessante com relação à batalha espiritual, porque a gente tem a descrição de que o diabo veio para tentar. Nós temos as tentações, a gente vai falar um pouquinho, nós vamos ver um pouquinho das tentações. E depois nós temos a presença ou o papel dos anjos de Deus, que vieram logo que Satanás foi embora, logo que o diabo vai, logo que o diabo abandona esse período de tentação. A Bíblia fala então que os anjos chegam para cuidar de Jesus. Então a gente tem um cenário muito interessante sobre batalha espiritual, mas que está totalmente ligada à tentação. Então é importante a gente entender um pouquinho sobre tentação. Tiago, você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Tiago, capítulo 1 de Tiago. Nós vamos ver o que Tiago fala das tentações. Então é importante a gente entender isso, porque essa primeira batalha que nós estamos mencionando aqui, presta atenção, é uma batalha espiritual que acontece no campo da mente, no campo dos nossos desejos. Então é interessante a gente entender isso. Olha aqui, ó, Tiago capítulo 1, a partir do versículo, deixa eu pegar aqui. Então, será que eu estou na referência errada? Aqui. Capítulo 1, versículo... Qual versículo? 13. Obrigado. Que está na outra versão aqui. Aqui. Capítulo 1, Tiago 1, versículo 13.
Quando alguém for tentado, nunca diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal e Ele próprio nunca tenta alguém. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Então olha só, veja só, vamos entender o contexto de tentação. Então o que é a tentação? A tentação, ela nada mais é do que os desejos errados que ocupam os pensamentos dos homens. Nós somos tentados, de acordo com outra tradução, é a mesma coisa, pela nossa concupiscência, pelo que nós desejamos. Mas é muito importante a gente entender que tentação, presta atenção, irmãos, que tentação, embora ela está muito associada com questões sexuais, porque a gente sempre diz isso, foi uma tentação com relação a sexo. A palavra tentação, nem de longe, ela está apenas ligada a questões sexuais. As tentações estão ligadas a todos os nossos maus desejos, a todos os nossos desejos. Um líder pode estar sendo tentado a parar. Um pastor pode estar sendo tentado a desistir. Alguém pode estar sendo tentado a estourar emocionalmente, com ira. Então, sempre que nós estivermos dentro de uma tentação, nós estamos dentro de uma batalha espiritual. Então, onde entra o diabo nisso? Entra como um manipulador dos nossos desejos. Como assim um manipulador dos nossos desejos? É muito simples. O Delmiro vem e diz assim: estou com fome. Então eu pego o que você gosta de comer, Delmiro? Qualquer coisa, né? Então eu pego uma picanha muito ali preparada e passo na frente do Delmiro. O que eu estou fazendo, irmãos? Eu estou manipulando, eu estou intensificando, instigando o desejo do Delmiro. Então quando a gente vê essa história que nós lemos aqui, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, mas lá ele foi tentado pelo diabo. E foi tentado em quê? Foi tentado nos seus desejos. Diz a Bíblia que ele passa 40 dias sem comer, então ele tem fome. E quando ele tem fome, o que o diabo faz? Manda Jesus transformar a pedra em pães. Que tentação era aquela? Parece ser um milagre. Mas a tentação seria Jesus produzir algo para saciar o desejo da própria carne. Um desejo que naquele momento não deveria ser saciado. Tem uma questão lógica aqui. Porque quando Jesus completa os 40 dias de jejum, diz Lucas que ele voltou para Galileia cheio do poder do Espírito. Então, se Jesus quebra aqueles 40 dias, muito simbólicos, né? Não era 37, nem 38, nem 39, eram 40 dias de jejum, porque esse número de dias de jejum tem um significado na Bíblia, principalmente de conquista, né? De principados, de potestades, de inícios ministeriais. Então, quando o diabo tenta Jesus para transformar uma pedra em pão, ele está propondo para Jesus a ceder ao desejo dele de comer. Ele está propondo a Jesus: esquece esse negócio de santificação, de consagração e de poder, e sacia a tua fome, Então, nesta ótica, transformar uma pedra em pão é uma tentação. A tentação de fofocar, a tentação de falar algo que você não deveria falar, a tentação de pensar coisas a respeito dos seus líderes que você não deveria pensar. Existem coisas que acontecem que nós não compreendemos, ficamos chateados e nós entramos em tentações. Temos os nossos desejos instigados para serem saciados. E a gente encontra então aqui esse primeiro contexto de uma batalha espiritual. Como é que Jesus vence essa batalha espiritual? Nós vamos falar sobre isso mais detalhadamente um pouco mais para frente, talvez no próximo Tadel, ou talvez no terceiro Tadel. Mas como que Jesus vence essas tentações? Usando a verdade, usando a palavra bíblica. Mas como que o diabo tenta Jesus? Também com a palavra, distorcida, mal aplicada, não é?
Então, irmãos, por isso que essa batalha espiritual que tange as tentações, que toca nas tentações, é uma batalha que é travada muito na nossa mente. Então presta atenção, vamos por algumas coisas práticas. Que tipo de batalha espiritual a sua mente pode estar sendo travada, a sua mente pode estar travando agora? Vamos tentar identificar que tipo de batalha espiritual você pode estar travando agora, não é? Primeiro, alguma tentação muito forte pode estar dentro do seu coração, seja ela voltada às questões sexuais, traições, e tudo que diz respeito a isso. A gente já falou sobre isso em outra oportunidade, não vou entrar muito sobre isso, mas você pode estar sendo tentado sexualmente. Então escuta, deixa eu focar um pouquinho mais. Você está lá no seu trabalho e tem algum homem nesses dias que está te olhando diferente, está te elogiando diferente, está te tocando no seu ombro, fazendo algumas coisas, e você está pensando que você é a mina, mas tu é casada. Isso está fazendo bem para a tua alma, mas você é compromissada, você tem um compromisso. Então o que você tem que entender agora? Acorda! Tem diabo nessa história. Tem uma batalha espiritual sendo travada. Pastor, mas eu estou com tanta vontade. É isso mesmo. Você já tinha uma fome e o diabo acabou de te trazer uma picanha. O que você não está entendendo é que quando você abrir a picanha, ela está cheia de bicho. Ela vai te matar. Uma outra tentação que você pode estar vivendo nesse momento, irmãos, é uma crise de fé. É uma crise de fé. Uma das coisas que Satanás tenta fazer com Jesus aqui é tocar nessa questão da crise. Mas não está escrito. Você pode se jogar aí do templo abaixo, porque está escrito, o anjo vai guardar. E você pode estar numa fase de tanta falta de sorte, vamos chamar assim, tantas coisas dando errado. E isso veio para quê? Para tentar a sua fé. E os seus pensamentos podem estar girando em torno de muitas coisas. Deus não cuida de mim, acho que a palavra de Deus não é verdade, não adianta orar porque eu oro e Deus não me escuta, não adianta jejuar, eu tenho feito isso, nada tem mudado, há quanto tempo eu tenho lutado contra isso e nada tem transformado, as coisas não estão mudando. Você está numa batalha na sua mente, uma batalha espiritual travada, e os sintomas e as evidências disso são pensamentos que não estão coerentes com a palavra. Nós estávamos conversando, eu e minha esposa, conversando lá em casa sobre algumas coisas que diz respeito a ministério, a família, tantas coisas assim. E em um determinado momento da conversa, nós levantamos uma bola, né? Uma possibilidade. E qual que era a possibilidade? Se em uma desobediência, talvez cometida por nós não teríamos perdido o cuidado, o zelo, a promessa de Deus. Essa bola foi levantada. E o que o diabo queria? Que alguém viesse e cortasse, aceitasse a bola, aceitasse a questão que fosse levantada. Mas nós fomos para a palavra. Primeiro, é verdade, muitas pessoas na Bíblia perderam aquilo que lhes foram prometidas. Por exemplo, o caso de Eli, toda a sua geração ali, os seus filhos foram amaldiçoados por Deus, perderam a medida do sacerdócio, a herança. E tantos outros casos na Bíblia que pessoas perderam mesmo, mas todos eles foram devidamente advertidos, disciplinados, tiveram oportunidade de arrependimento, perderam não apenas porque pecaram, mas porque não se arrependeram, né? E aí nós chegamos até o que diz a palavra: pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Mesmo que se esqueça, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti, ó Israel. Então, o que a gente entendeu? Que na confusão da mente, em alguns pensamentos que às vezes até se opunham ao amor e à fidelidade de Deus, era uma batalha espiritual travada
na nossa mente. Estão entendendo isso, irmãos? E que se você não tiver cuidado, você pula do templo, você transforma a pedra em pão, você aceita se prostrar diante do diabo para ter o domínio dos reinos, porque você não está identificando que são pensamentos, mas que na verdade são palavras que o diabo lançou na sua mente. Então, irmãos, se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, nós veríamos muitos demônios soprando palavras na nossa mente. A Bíblia fala tanto a respeito dos nossos pensamentos. Provérbios 4 diz: sobre tudo o que se deve guardar. Irmãos, guardar na Bíblia não é apenas botar numa gaveta. Não, esse sentido de guardar aqui é proteger com armamentos, é guardar com homens de guerra, com soldados. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda os seus pensamentos. E a conclusão de Salomão é muito simples, porque é dos pensamentos que procedem todo o início de rota da nossa vida. Então, se o diabo coloca um pensamento na sua mente: essa igreja não te ama, essa igreja não é o seu lugar, você tem que sair daqui para um lugar que te valorize mais. Pensamentos. Olha o que o diabo fez com Caim, né? Quando Abel oferece o sacrifício, Deus o aceita. Caim oferece, não aceita, e o Senhor vem e diz assim: Caim, o pecado está na tua porta, cabe a você dominá-lo ou não. Então existem desejos que são postos como que na nossa porta, pensamentos que vêm na nossa mente como que na nossa porta. Agora você vai expurgá-los ou você vai aceitá-los? Lá em casa, até enquanto eu dirijo, de vez em quando os meninos perguntam para mim: o que foi? E a Robisleta também pergunta: o que foi? Eu faço assim, ó. Direto estou fazendo isso. O que é isso? É a minha maneira de expulsar alguns pensamentos que vêm na minha mente. E não precisa ficar me julgando. Que pensamentos são estes? Não são diferentes do que os seus. Mas não precisa ficar me julgando. Não estou falando de pensamentos ligados a imoralidades. Pensamentos que dizem assim, que às vezes dizem assim: larga tudo, Renato, dá um jeito, sai desse país, sai de mim. Não é de Deus não, sai de mim esse pensamento. Pensamentos que vão vindo, e às vezes alguns pensamentos terríveis batem na porta. É ou não é? Tira a sua vida. O maior índice de suicídio de pastores é nesses dias. Você acha que não tem demônios atuando especificamente na vida de pastores, até para que eles se matem? Se começar a pegar isso, irmãos, até o evangelho vai estar em descrédito ou posto em dúvida. Fugiu uma palavra aqui, né? Em contradição. Mas como assim? Os pastores que pregam o evangelho, que falam sobre paz, que falam sobre descanso, estão suicidando. Mas quem é que está pressionando isso na mente? Guerra, batalha espiritual. Então, desejo de desistência. O marido. Irmãos, você já passou por fase onde você teve nojo do marido? Nojo da esposa? Esse nojo não precisa ser físico, é ranço, como diz os adolescentes. Não aguento o jeito que ele fala mais, não aguento o jeito que ele me olha, que ele chega, não aguento nem o cheiro dele. Às vezes isso acontece quando a pessoa está grávida, mas mesmo na gravidez eu já fico com a orelha em pé, porque isso pode ser simplesmente uma ação de demônios. E põe a mão na tua cabeça, ora, faz um jejum, e de repente a coisa faz assim, puf, eu amo meu marido, eu amo minha esposa. E por que estava com aqueles pensamentos? Porque em algum momento você aceitou e não rebateu os pensamentos com a palavra de Deus. Você aceitou esses pensamentos na sua mente. Estão me compreendendo, irmãos? Então, é muito importante nós como cristãos avaliarmos a nós mesmos, ou reavaliarmos. A Bíblia fala em várias situações sobre julgue o homem a si mesmo. Você tem que julgar, para você de repente perceber se esses pensamentos que estão na tua mente
não são do diabo, não foi o diabo que colocou aí. E qual a única maneira, irmãos, de julgar isso? A luz da Bíblia. É a luz da palavra. Está entendendo isso, irmão? Sim ou não? Não consigo mais amar a minha esposa. Peraí, mas a Bíblia diz que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Então tem uma coisa errada aqui. Tem alguma coisa que o diabo plantou no meu coração. Você está numa batalha espiritual e não está entendendo. Então quando você ouvir mais para frente sobre como batalhar espiritualmente, e você vê este sintoma, né, de uma batalha espiritual, se posicione. Por exemplo, vamos falar sobre jejum, que é algo óbvio para uma batalha espiritual. Então se você está sentindo alguma coisa que coincide ou que se assemelha a algo que eu mencionei aqui, entra num jejum especial, porque você está numa batalha espiritual e não está percebendo. Uma vez nós fizemos uma reunião, é uma experiência diferente, interessante. Eu lembro que nós fizemos uma reunião na nossa casa com o nosso grupo de liderança, e foi uma reunião intensa em todos os sentidos. Intensas em ideias, em projetos, em sonhos, em lutas, em dificuldades. E quando todo mundo saiu lá de casa, me bateu assim aquele peso. A gente já tem tempo. Me bateu aquele peso, aquela tristeza. E quando eu olho para trás, por uma razão, a maneira como me foi revelado foi isso. Eu vi uma lagartixa desse tamanho, correndo atrás de mim, não atrás de mim, mas passando por detrás de mim. Bem, eu poderia ter visto qualquer outra coisa, mas a minha maneira de ver foi uma lagartixa desse tamanho, né? Então, na hora eu identifiquei, espere um pouquinho, essa tristeza, depois dessa reunião, é lógico, ela não é uma tristeza comum, ela tem alguma coisa espiritual aí, vamos orar, vamos repreender. Ontem lá em casa, nós acordamos também, como eu falei domingo, nós estamos num nível de batalha espiritual, a minha vida, a minha casa, que em poucas vezes nós passamos. E ontem, antes da gente sair de casa, nós oramos. A pastora Rubisleia disse: amor, ninguém vai fazer nada aqui em casa enquanto a gente não orar. E ela levantou essa oração, a minha top das galáxias, a minha guerreira, não é assim não, faz assim, a minha guerreira, irmão, intercessora top. E ela orou comigo, e a gente orou junto. Falei: amor, estou com alguma coisa aqui na minha mente, impõe a mão na minha cabeça, expulsa esse capeta aqui, me ajuda nessa oração. Ela orou. No final do dia eu testemunhei para ela: amor, meu dia rendeu, eu estou bem, está dando tudo certo. Por quê? Porque nós estamos numa batalha espiritual. Então a gente tem que ter oração, tem que combater isso, irmãos. Daqui a pouco não. Nas próximas terças nós falaremos um pouco mais sobre isso. Eu acho que dá tempo da gente falar pelo menos de mais um campo de batalha espiritual. Deixa eu colocar aqui uma questão que talvez não esteja diretamente ligada a você. Você pensa que não está. Você pensa que não tem nada a ver com isso. Mas um outro campo onde é muito comum batalhas espirituais acontecerem é o campo da atuação política, da formação de leis. Tem nada a ver com o que a gente estava falando. Nós estamos mudando para mais um ponto, mas continuando falando sobre campos de batalha espiritual. Nós temos na Bíblia, por exemplo, um texto de 1 Timóteo 2, versículo 1 e versículo 2. Abre aí para você acompanhar, por favor. Primeira carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Paulo diz assim, recomendação de Paulo para Timóteo: essas são as minhas instruções. Ore, faça súplicas, pedidos e dê graças por todos os homens. Ore dessa forma pelos reis e por todos os outros que exercem autoridade sobre nós, ou que ocupam cargos de alta responsabilidade, a fim de que possamos viver em paz e tranquilidade. Vocês não estão acompanhando aí? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Então Paulo diz: orem por aqueles que ocupam cargos de alta responsabilidade, orem por aqueles que exercem autoridade sobre vocês, a fim de que possamos viver em paz
e tranquilidade, passando o nosso tempo vivendo piedosa e dignamente. Então escuta só, irmãos, a Bíblia conta um episódio muito claro sobre uma batalha espiritual, quando, no caso de Daniel, a Bíblia diz que os governantes da época, não encontrando nada para acusar Daniel, eles resolveram levar para o rei uma proposta de lei que determinava que naqueles dias ninguém poderia orar ou pedir qualquer coisa se não fosse ao próprio rei. E aí eles sabiam que Daniel orava, e orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Então quando ele decretou isso, né, e o rei selou isso, acho que na época era o rei Dario, né, selou isso, o que vieram falar para o rei sobre Daniel? Daniel estava desobedecendo, Daniel estava orando. Resultado disso, irmãos, onde Daniel foi parar? Cova dos leões. Agora, aí tem toda aquela situação, o rei chega, ó Daniel, porventura o Senhor pôde te livrar? Daniel responde, sim, ó rei, o Senhor achou, não me achou culpado, né? Ele tem todo um depoimento, e Daniel passa toda uma noite na cova dos leões, e não é tragado, e diz a Bíblia que quando os acusadores de Daniel foram lançados naquela cova, eles nem mesmo chegaram ao chão, os leões os destroçaram ainda enquanto estavam caindo. Os leões estavam famintos. Então quem foi que fechou a boca dos leões? Quem foi que estava por detrás de toda essa armadilha? Salmo 91 diz que o Senhor não nos deixaria cair no laço do passarinheiro, ou na armadilha dos caçadores, como diz outra versão. Que caçadores são esses? Que armadilhas são essas? Neste contexto, irmãos, batalhas espirituais são travadas por leis, porque leis não podem ser revogadas, leis precisam ser cumpridas. Então, como cristãos, eu disse para os irmãos que a gente precisa tocar, quando a gente fala de batalha espiritual, a gente tem que estar muito mais ligado, a gente tem que ir muito mais além do que apenas alguns sintomas de possessão, alguns sintomas de endemoniamento, alguns sintomas nesse sentido, de opressão. O Brasil está em uma batalha espiritual como nunca vimos antes. E vocês estão pensando, ou talvez algumas pessoas estão pensando, que é só um joguinho entre Globo, entendeu? Entre um político, né? E nós nem estamos orando, por exemplo, para que não haja a morte do Bolsonaro. Eu vi uma reportagem ontem, fazendo uma comparação entre Tancredo Neves e Bolsonaro. Vocês viram isso? Toda a comparação, onde os relatos médicos do Tancredo estão escondendo. É lógico que a mídia também tenta fazer alguns alvoroços, mas é hora de nós estarmos orando. Orando, quem viu o projeto de lei que o Moro colocou, está apresentando, né, para o presidente da Câmara dos Deputados, né? Esqueci o nome dele? Sumiu o nome dele, sabe o nome dele? Davi não. É o Maia? Rodrigo Maia, né? Eu acho que é isso mesmo. Se não for, você corta dessa filmagem agora. Aí, e foi apresentado ali e tal, para ser votado na Câmara. Nós precisamos entender, irmãos, que o Brasil precisa de um jejum para que essas aprovações aconteçam e aconteçam como devem acontecer. Então essa questão de governantes, leis que estão sendo aprovadas ou apresentadas ou redigidas, precisa da nossa oração. Nenhuma lei, irmãos, está isenta de valores. Qualquer lei que transitar pela Câmara dos Deputados ou vereadores, seja municipal, seja estadual, seja federal, qualquer lei, ela está irrigada por valores, e até mesmo por valores espirituais por detrás delas. E nós, como agentes nessa batalha espiritual, nós temos que estar ligados, antenados. Uma igreja, irmãos, eu penso que a igreja que Jesus quer que esteja sobre a face da terra é uma igreja que está conectada com a Bíblia, orientando a submeter-nos à autoridade, a honrar, a orar pelas autoridades. Então a Bíblia nos ensina continuamente a sermos uma igreja conectada
com as autoridades políticas. E nós nem estamos percebendo, irmãos, o quanto estamos amaldiçoando a nós mesmos, quando a gente vai amaldiçoando o Brasil, amaldiçoando o governo, amaldiçoando. Estão entendendo isso? Então, é hora de nós gastarmos mais tempo orando pelas leis que estão sendo elaboradas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, porque nesse mundo globalizado, nós somos facilmente atingidos por leis que também são elaboradas fora do Brasil. Estão entendendo isso, irmãos? Alguém pode dizer assim: ai pastor, mas porque na verdade, eu queria mesmo que o senhor orasse, é pela minha dor de cabeça. Não quero saber dessas leis de fora, não quero saber da Venezuela nessa crise. Eu não quero saber agora ela vai nós, né? Se o como é que é o nome do... Meu Deus, vai ter que cortar tudo aí. Esqueci o nome dele, né? Que se autodeclarou presidente da Venezuela, né? Não quer saber se o ditador Maduro, o que ele vai fazer, não queria saber disso. Eu estou preocupado, pastor, com essa minha cabeça, está doendo tanto desde ontem. Você entende que geralmente nós somos assim? A gente está preocupado com o nosso Enem, com a nossa faculdade, com o nosso. Mas Paulo está dizendo: quer viver uma vida de paz? Ora por aqueles que vos governam. Então a igreja do Senhor, madura, ela precisa entender que uma batalha espiritual sempre é travada no âmbito político, no âmbito de governo. Nós precisamos orar, irmãos, para que haja purificação no meio dos nossos políticos. Vocês estão comigo, irmãos? Sim ou não? Vamos nos despertar para esse tipo de guerra? Sim ou não? Amém. Eu tenho mais 8 minutos. Então eu quero caminhar só mais um pouquinho aqui. Às vezes existem algumas batalhas espirituais por coisas que nós nem imaginamos que teria. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Judas, capítulo 1, versículo 9. Por favor. Judas 1, 9. O próprio Miguel, um dos anjos mais poderosos, e aqui vai a minha paixão, nós vamos ter um momentozinho da palavra um pouco mais para frente, nos próximos dias, para falar sobre anjos. Para mim, anjos é um campo de conhecimento que precisa muito ser ampliado pela igreja. Nós falamos muito de demônios, até sabemos intitulá-los nas nomenclaturas religiosas ou culturais, porque também muda o nome dessas entidades dependendo da cultura e assim por diante. Nós sabemos muita coisa, obviamente, sobre o Espírito Santo, tudo que Jesus fez, mas sabemos pouco sobre essa coisa dos anjos. Existem algumas coisas interessantes, como por exemplo, quando a igreja está orando por Pedro, e aquela moça, porque agora já é o terceiro nome que eu esqueço, aquela moça de Atos, a Bíblia menciona o nome dela, ela vê Pedro batendo na porta, e ela tão assustada, ela nem abre a porta para Pedro entrar. A igreja que estava orando pensa que a menina está ficando doida. E o que o pessoal fala? Não, deve ser o anjo dele, o anjo de Pedro. Da onde vem essa cultura desses irmãos que estão falando que Pedro tinha um anjo? É possível que nós tenhamos um anjo? Deixa eu provocar um pouquinho a vocês, porque nós vamos falar sobre isso depois. E que história é essa que nós estamos lendo aqui? Que Miguel, um dos anjos mais poderosos, quando estava discutindo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu, ou seja, Miguel não se atreveu a acusar ou zombar dele.
o próprio Miguel não se atreveu a zombar de quem? Do diabo. Não é do corpo, é do diabo. Assim, é isso mesmo. Não, desculpa, eu mudei aqui. Mas simplesmente ele disse que o Senhor o repreenda. Que guerra é essa travada entre Miguel e Satanás no nível de palavras? No nível de palavras. Ele não ousou dizer nada contra Satanás, apenas disse: o Senhor te repreenda. Quem ficou com o corpo de Moisés? Quem ganhou? Miguel. E por que disputavam pelo corpo de Moisés, irmãos? Porque possivelmente, aí vem interpretações, são linhas de pensamento. Possivelmente esse corpo de Moisés nas mãos de Satanás poderia se tornar algo a nível de idolatria ou coisas parecidas. Porque havia uma batalha ali de domínio por um corpo. Bem, talvez seria vão a gente ficar discutindo o porquê, mas é útil nós pensarmos que batalhas são travadas por algumas coisas específicas que nós nem pensamos que estamos travando. Entende isso, irmãos, ou não? Pode ter uma batalha espiritual sendo travada por uma pessoa que está saindo da sua célula, ofendida, maltratada, e você está pensando que são as coisas totalmente naturais. E você quer lidar com isso de forma natural. Você não está percebendo que tem um Miguel ou um anjo batalhando por aquilo. Estão me compreendendo, irmãos? Então, batalha espiritual existe ou não existe? Vamos terminar? Daniel 10:13. Esse texto é tremendo, é clássico. Esse texto aqui é majestoso para a gente entender isso. Então, nós vimos batalhas espirituais no campo da mente, das tentações, atuações políticas, batalhas espirituais por coisas que às vezes nem damos tanto valor, né? Mas que podem estar sendo disputadas no mundo espiritual. A sua vida pode estar sendo disputada no mundo espiritual. E agora, nesse último ponto, nessa última proposta, uma batalha espiritual sendo travada na retenção de respostas, na retenção dos céus. Vocês conhecem o texto, vamos ler? Daniel 10:13. Mas durante 21 dias, o príncipe que domina o reino da Pérsia me impediu. Foi então que Miguel, olha Miguel de novo aí. Foi então que Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. Assim eu consegui vencer os soberanos do reino da Pérsia. Gente, tem algumas coisas muito sérias acontecendo aqui. Tem algumas coisas muito importantes. 21 dias de retenção espiritual. E o que Gabriel tinha para entregar para Daniel? Explicações, entendimento, revelação. Da parte de quem vinha as explicações, os entendimentos e as revelações? Da parte de Deus. Mas espera aí, um anjo enviado da parte de Deus pode ser retido por 21 dias? Que poder é este que os príncipes ou principados da Pérsia tinham para reter um anjo de Deus? Um poder hierárquico. Os céus é feito por uma ordem hierárquica. Existe uma hierarquia. Por que demorou 21 dias para o Miguel ir? Eu não sei te responder. Eu não sei te responder. Mas eu acho que a oração, o clamor e o jejum de Daniel interferiram nisso. Então, irmãos, às vezes nós não estamos vendo e a gente está dizendo: por que está tão difícil? Por que algumas coisas não estão rompendo? Podemos não estar identificando que existe uma guerra espiritual retendo os céus. As células eram tão boas, agora está tão difícil, menos pessoa, o clima está pesado. Retenção dos céus, batalha espiritual. Nós precisamos entrar em batalha espiritual. Daniel em oração por 21 dias, Miguel chega e com mais autoridade, com mais poder, Miguel vence o príncipe da Pérsia
e libera Gabriel para continuar. E se você seguir lendo, você vai ver que Gabriel diz: eu ainda tenho que enfrentar outros principados, né? Eu tenho que ir, Daniel, porque ainda tem outros principados para enfrentar. Então é uma batalha, irmãos, contínua sobre nossa cabeça. E eu quero, embora não quero tocar ainda sobre a nossa parte nessa batalha, eu quero só finalizar dizendo: esta guerra, ela é mais real do que imaginamos. Ela define a sua vida mais do que você imagina. E uma vez entendendo isso, você deveria orar mais